O ano era 2008 e o mês, abril daquele ano, em Bucareste nós tivemos a realização de uma cúpula da OTAN, onde, posteriormente, a aliança acabou por emitir uma declaração afirmando que a Ucrânia e a Geórgia se tornariam, muito em breve, partes da OTAN. Os russos, é claro, não gostaram disso e deixaram claro na época que viam isso como uma ameaça existencial. E a partir desse momento, os ânimos nunca mais deixaram de se acirrar. No entanto, o que aconteceu com o passar do tempo, dos anos, né, é que o eixo chamado eixo ocidental quis trazer a Ucrânia para mais perto dos interesses ocidentais e fazer da Ucrânia uma espécie de baluarte, eu vou deixar passando o que é baluarte aqui, ocidental na fronteira da Rússia. A chamada expansão da OTAN, que o Putin gosta muito de citar nos seus discursos, né, faria parte, portanto, dessa estratégia. Mas ela também inclui a expansão da União Europeia, inclui transformar toda a região da Ucrânia em uma democracia liberal pró-americana. O que faz muito sentido, gente, visto que a política externa dos Estados Unidos busca a manutenção da atual ordem global, que é a ordem liberal. Quando nós olhamos muitas vezes para os conflitos de forma meramente regional, ou então apenas como uma disputa de soberania em si, sem levar em conta todas as questões que existem no macro e o que está, de fato, presente no jogo do tabuleiro global, a gente acaba, por muitas vezes, por nos equivocar em nossas análises. Eu tenho bastante certeza, quase 100% para ser honesta, que muitos não gostarão dessa introdução que eu fiz e vão comentar o que eu muitas vezes leio, que a Ucrânia foi agredida pela Rússia, sem conseguir ampliar o seu pensamento para uma coisa não tem a ver com a outra. É um fato que a Rússia invadiu um país soberano, gente. E a Ucrânia, pelo princípio da própria soberania, ela tem sim o direito de se defender desse ataque. Mas é também inegável que existe uma disputa da ordem global e que essa ordem global está em jogo. E isso envolve que os países se aproximem, então, dos países que estão disputando a ordem. E se eu sou um país que eu quero manter o meu status de hegemon global, eu não posso deixar que outros países se expandam, como é um dos objetivos dos russos. E a gente bem sabe que o Vladimir Putin tem alguns intuitos de reaver territórios na Europa para voltar à sua expansão. Isso é um fato, óbvio. Mas é um fato também que os Estados Unidos, como o hegemon global, ele quer que a ordem liberal seja mantida. E, portanto, para que ele garanta que a ordem global seja mantida, ele precisa que a ordem global liberal também se expanda. É sabido, no meio das relações internacionais, que a política externa dos Estados Unidos busca a manutenção da ordem liberal, como eu acabei de falar, que ele precisa se expandir para fazer essa manutenção. Note que quando eu falo isso, eu não estou fazendo um julgamento de valor se isso é certo ou errado, assim como eu não fiz sobre a ordem russa. Estamos apenas falando de um fato. E outro fato é que a Rússia está desafiando a atual ordem global liberal, já que ela se tornou aliada dos chineses. Note que aqui eu também não julgo se desafiar a atual ordem é bom ou ruim. É novamente apenas um fato que isso está acontecendo. Estou reforçando aqui alguns pontos para deixar bem claro para a audiência. Algumas coisas são apenas o que são, nós gostemos delas ou não. Mas então, vamos voltar. Não é de se estranhar que estrategicamente faça sentido que eles queiram atrair a Ucrânia para a ordem liberal.
E isso, para a Rússia, representa, portanto, uma ameaça existencial. O teórico realista John J. Mearsheimer afirma que os estados atuam em busca de seus objetivos próprios e por isso nunca podem estar certos dos planos e propósitos de outros estados, de modo em que nenhum país poderá ter a convicção de que o outro não virá a utilizar do seu potencial militar ofensivo para atacá-lo em prol do avanço em direção ao seu objetivo. A gente sabe alguns objetivos na ordem macro, mas nem por isso nós sabemos se por termos esses objetivos macros de disputa de ordem, qual será o nível de ataque militar. Vamos lá. Essa impossibilidade de medir com total segurança as intenções e futuros passos de um Estado gera desconfiança quando uma grande potência emerge e torna-se tão forte a ponto de oferecer riscos à soberania de seus vizinhos, ou até mesmo desestabiliza as bases da chamada balança de poder, seja a nível regional ou até mesmo global. Isso não é justamente o que acontece hoje entre a Ucrânia para os russos e agora está acontecendo também com a China para os Estados Unidos? Você deve estar se perguntando então, ora bolas, por que um vídeo falando sobre possível terceira guerra mundial em Belgorod está falando sobre essas questões de segurança e de ordem? Eu fiz essa reflexão de forma proposital. Vamos lá, nós acabamos de ver que as atitudes dos outros estados são imprevisíveis, já que para buscar os seus interesses podem ter um comportamento totalmente inesperado. E quando eles se armam, assustam os outros países, que passam a encarar eles como risco à sua sobrevivência. Um avanço de ataque em Belgorod, uma cidade que está localizada em uma região a 600 quilômetros de Moscou, capital russa, e a meia hora de carro da fronteira com a Ucrânia. Além disso, ela também é parada vital para as linhas de abastecimento russas. Isso tudo não poderia significar caso os ataques se intensificassem, por exemplo, uma escalada da guerra. A resposta a gente vai ter que acompanhar, né? Sobretudo nos próximos dias. Mas vamos ao que interessa mesmo. Quer saber mais sobre os recentes ataques em Belgorod? Quem está atacando? E como a Ucrânia e a Rússia estão tratando esse incidente? E o que tudo isso tem a ver com a minha explanação inicial? Então você já sabe. Aguarda a vinheta, embarca comigo e vamos lá? Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o hospício, que é o mundo da geopolítica e, é claro, do militarismo. Enquanto em Moscou e em São Petersburgo, os efeitos da invasão da Rússia podem ser vistos nos crescentes custos, né, de toda a vida cotidiana da sua população, em Belgorod, o estrondoso número de explosões distantes pode ser sentido sobre os pés, e o som do conflito é audível nas vilas e nas cidades. Na segunda-feira, ou seja, ontem, dia 22, uma milícia russa, que é contrária à atual administração comandada pelo Vladimir Putin, que é o atual presidente, né, da Rússia, alegou ter atravessado a Ucrânia para atacar 2 aldeias ao longo da sua fronteira. O governador de Belgorod, que eu vou deixar o nome passando aqui, disse que 8 pessoas acabaram por ficar feridas depois que a vila foi atacada, as vilas, né, foram atacadas pela artilharia ucraniana. A Ucrânia negou envolvimento direto, mas diz que os combatentes russos
estão tentando criar o que ela chamou de zona de segurança, perto da fronteira. Note aqui que eu destaquei a parte de envolvimento direto, não foi de forma aleatória. Nós podemos concluir com isso que o envolvimento ucraniano pode assumir formas de ser indireto, fornecendo, por exemplo, armas. O porta-voz do Departamento de Inteligência Militar da Ucrânia, o Andriy Yusov, disse à mídia estatal ucraniana que a Ucrânia estava ciente de uma operação sendo realizada por cidadãos russos para criar essa tal zona de segurança que teria o intuito de proteger ucranianos perto da fronteira e ocupar, portanto, o território lá. Confirmando, então, que a inteligência sabe das operações desse grupo. O seu grau de envolvimento é que ainda não é muito certo. Além da declaração do governador, de Belgorod, e isso também foi reforçado por declarações da própria Ucrânia, que afirmou saber que os responsáveis pelo incidente em andamento em Belgorod eram de grupos chamados Legião da Liberdade da Rússia e o Corpo de Voluntários Russos. Portanto, nós podemos assumir como verdade que milícias contrárias à Rússia e possivelmente com ligações com a Ucrânia estão atacando Belgorod. Lembrando que o grupo armado chamado Corpo de Voluntários Russos é apontado como integrante da Legião Internacional da Ucrânia. Esse grupo foi criado em agosto de 2022 e é alegadamente composto por exilados russos que combatem os lados dos ucranianos desde a primeira invasão da Rússia lá em 2014 na Crimeia. Já a chamada Legião da Liberdade da Rússia é uma milícia russa sediada na Ucrânia que diz estar trabalhando dentro da Rússia para derrubar o presidente Vladimir Putin e o chamado regime Siloviki. Inclusive, eu recomendo meu artigo que eu escrevi para hoje no Mundo Militar, sobre como os Siloviki sustentam hoje o Putin no poder, e que por conta disso é muito improvável que ele saia da cadeira, ao contrário do que muitos dizem por aí. Mas vamos voltar à milícia. Bom, há duas histórias sobre a chamada Legião da Liberdade da Rússia, e eu acho interessante trazer isso para vocês. Bom, a primeira é que ela foi formada por parte do exército russo, que teria desertado voluntariamente para o lado ucraniano. Segundo o comandante da companhia, isso ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2022, com a ajuda do Serviço de Segurança da Ucrânia. Eles então se juntaram ao lado ucraniano para proteger os ucranianos dos verdadeiros fascistas. A outra versão seria que a Legião da Liberdade da Rússia não é um grupo real, mas sim um projeto de relações públicas, por assim dizer, ucraniano. Essa alegação está sendo divulgada, inclusive, e reforçada pela mídia russa, que é hoje controlada pelo Estado, e também está sendo divulgada por canais pró-Rússia no Telegram, que chamam essa legião de falsa ou alegam que ela foi criada pela inteligência ucraniana. Entretanto, o que essas duas histórias nos entregam verdadeiramente, e que é o importante disso tudo, é que indifere se a criação veio a partir dos russos, que se arrependeram, ou se ela foi criada pela inteligência ucraniana. O que nos interessa como sempre, é o meio disso. E o que nós podemos constatar como um fato, portanto, é que a Legião da Liberdade tem ligação com a Ucrânia, isso é o mais importante. E ao longo da guerra, a Ucrânia ela negou as responsabilidades por ataques em territórios russos, já que o fornecimento de armas americanas e de outras armas ocidentais à Ucrânia depende de que não sejam usadas para atingir alvos dentro da Rússia. Entretanto, um envolvimento indireto pode ou não ser caracterizado como esse uso
E se essas armas que foram enviadas para as milícias? Isso, é claro, são apenas especulações, já que as respostas dependem, né, de evidências claras que isso ocorre. Portanto, nós não podemos ter 100% de certeza sobre isso. Mas, enfim, alguns analistas, eles afirmam que cada vez mais os russos deixam as tropas do país e passam a se unir a essas milícias, e que eles próprios levariam essas armas para eles, já que estariam extremamente descontentes pela forma como a Rússia estaria conduzindo a guerra e estariam se opondo ao direcionamento vindo do Kremlin. E, portanto, as próprias tropas russas estariam aos poucos, né, se voltando contra a própria Rússia. Realmente, gente, diversos russos abandonaram o exército e se viraram contra o país. Isso é um fato, mas nós não podemos afirmar com toda certeza as proporções disso. Note que mesmo que isso ocorra ou esteja ocorrendo, não muda o fato que as milícias têm ligação com a Ucrânia. Novamente, eu não estou julgando se isso é bom ou ruim. Apenas estou constatando um fato. Mas, enfim, o Comitê Investigativo Russo, ele está lançando hoje uma investigação do que eles chamaram de atos de terrorismo, se referindo aos ataques feitos ontem em Belgorod. Segundo o Comitê de Investigação, os ucranianos... É porque, assim, a Ucrânia trata esses grupos armados como russos, para que eles não façam essa ligação direta à Ucrânia. Já os russos tratam esses grupos como ucranianos, para fazer essa ligação direta com a Ucrânia. Mas vamos continuar. O Comitê de Investigação, então, né, como a gente estava falando, disse que esses ucranianos abriram fogo de morteiro e artilharia contra blocos residenciais, contra escritórios públicos e instalações civis de infraestrutura no distrito que eu vou deixar o nome passando aqui, lá no sudoeste da Rússia. Essa acusação é bem grave, já que vai significar que esses grupos estariam cometendo crimes de guerra. Bom, os russos, por meio de declarações oficiais, né, afirmam que é uma espécie de tentativa de sabotagem e infiltração em Belgorod. O porta-voz do Vladimir Putin, que é o Dmitry Peskov, disse às agências de notícias russas que esforços estavam sendo feitos para eliminar o que ele chamou de grupo de sabotagem e disse que seu objetivo principal, né, era desviar toda a atenção a respeito de Bakhmut, já que o grupo mercenário russo, né, que é o Wagner Group, teria tomado o controle total da cidade depois de meses de muita luta intensa lá, né? Então eu vou abrir aspas agora para o porta-voz do Putin. Entendemos perfeitamente o propósito dessa sabotagem, que é desviar a atenção da direção de Bakhmut, minimizar o efeito político da perda de Bakhmut para o lado ucraniano, disse ele. Bom, gente, mas vamos lá. O ponto que eu quis trazer com a minha longa análise logo no início do vídeo é que incursões como essa, que são mais próximas da Rússia em si, acabam por tornar a Ucrânia e, portanto, a própria OTAN, que a Rússia, vamos lembrar, acredita que está lutando em uma guerra por procuração. Ou seja, ela não lutaria verdadeiramente contra a Ucrânia, mas contra a própria OTAN, e que a OTAN utilizaria a Ucrânia para enfrentá-los. Mas, enfim, isso tornaria a Ucrânia uma ameaça existencial ainda maior para os russos. Se hoje Moscou já enxerga a Ucrânia como uma ameaça por conta de sua aliança cada vez maior com o eixo ocidental, atacar pontos cada vez mais perto da Rússia poderia significar uma escalada da guerra, e talvez até sem precedentes. E estaríamos nós cada vez mais perto da mãe de todas as guerras,
chamada e conhecida como Terceira Guerra Mundial? As respostas, como sempre, eu deixo para vocês. A gente viu então nesse vídeo toda essa questão do que é uma ameaça existencial. Eu fiz uma longa explanação sobre isso para que a gente pudesse entender um pouco melhor que atacar mais perto da Rússia, independente se você acredita que são os próprios russos que estão fazendo isso, se são os ucranianos, não importa. Mas atacar mais perto da Rússia em si vai servir como legitimação do discurso da Rússia para afirmar que ele está sendo ameaçado de forma existencial. E, portanto, isso poderia levar... Note que eu não estou afirmando que vai. Poderia. Poderia levar a uma escalada da guerra. Mas, como sempre, não estou aqui afirmando nada. E eu sempre deixo que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu sou Bárbara Martinelli e esse é o Voz Armada. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Eu tô muito próxima de 1000 inscritos e vocês estão muito próximos de terem disponível o acesso a um curso totalmente gratuito de propaganda de guerra. Muito obrigada por assistir o vídeo. E você já sabe. Tchau!